possamos decidir qual recurso a gente vai utilizar naquela cliente, naquela disfunção, nós precisamos entender qual é o benefício que aquele recurso, aquela eletroterapia vai promover no organismo das nossas clientes. Por isso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos terapêuticos e os efeitos fisiológicos do jato de plasma. Vamos lá! O plasma ele é considerado o quarto estado da matéria. A gente tem sólido, líquido, gasoso e nós temos o plasma. O plasma ele tem um alto teor de energia e nós conseguimos produzir o plasma de forma muito fácil. É mais fácil do que a gente imagina. A gente precisa de um elemento gasoso, um gás ionizável. Nós precisamos de um elemento energizante para poder ionizar esse gás. E quando a gente ioniza esse gás, a gente tem a emissão de plasma. Aqui ao lado eu coloquei uma foto para que você consiga visualizar a coloração do plasma. Isso aqui vai ser importante para a gente quando a gente for avaliar ali, né, a diferença do arco elétrico e a diferença de um aparelho de jato de plasma. Observem a coloração do plasma. O plasma ele tem essa coloração mais neon, né, um azul. Ele é meio azulado. Quando a gente fala de alta frequência, a gente abre um parêntese. O alta frequência é um aparelho de plasma. O alta frequência produz plasma, mas a coloração vai depender do gás que está dentro. Então, em alguns momentos a gente vai ver essa coloração azulada, em outros momentos a gente vai ver uma coloração alaranjada. Tudo vai depender do gás que está dentro ali do eletrodo. Mas quando a gente fala, né, de aparelho ali de jato de plasma, normalmente a coloração do plasma é azulada. E isso aqui vai ser um grande indicativo para que a gente consiga identificar o meu aparelho é um aparelho de arco elétrico ou o meu aparelho é um aparelho de plasma. Isso aqui vai ser super importante. E onde é que a gente encontra artificialmente o plasma? A gente encontra em diversos locais, incluindo nas nossas televisões. A gente tem televisão de plasma, né? Mas na estética a gente vai focar no arco elétrico. Então o arco elétrico ele pode produzir o plasma. Alguns aparelhos, né, a gente vai ver que produz, outros não produz o plasma. O arco elétrico é uma corrente de alta tensão e alta voltagem que é capaz de romper a barreira dielétrica do ar. Então, sempre que a gente rompe essa barreira do ar, a gente tem a formação desse arco elétrico. Só que quando a gente consegue, né, além de romper essa barreira do ar, a gente consegue ionizar o ar atmosférico. No ar a gente tem vários gases, né? Então lembra lá que para a gente produzir o plasma a gente precisa de gás ionizável e nós precisamos de um elemento energizante. Então olha só, quando a gente tem, né, a junção dessa corrente de alta tensão e alta voltagem que vai romper a barreira dielétrica do ar e a gente consegue ionizar esse gás atmosférico, a gente produz uma descarga de plasma. E aí a gente tem, né, a formação desse plasma. Aqui no Brasil, nós temos o arco elétrico ou plasma através de canetinhas. Então, os nossos aparelhos, eles vêm ali em um formato de canetinha. Dentro dessa canetinha, a gente pode encontrar uma bateria, que vai ser o elemento energizante, ou então um aparelho, né, que vai estar ligado na corrente elétrica e aí a gente vai ter justamente esse elemento energizante. Teremos também a presença de uma bobina, então essa bobina ela vai armazenar essa corrente elétrica para que quando a gente ligue esse aparelho, a gente tenha, né, a emissão dessa energia a ponto de romper essa barreira do ar e a gente ter a formação do arco elétrico. Então, é mais ou menos assim que funciona, né, os nossos aparelhos, pelo menos, né, os que a gente tem hoje aqui no Brasil. E aqui ao lado eu trouxe uma foto, né, com alguns modelos de canetas que a gente encontra aqui no Brasil. E uma observação que a gente precisa fazer. Nós encontraremos alguns aparelhos que vão produzir somente o arco elétrico. Nós teremos outros aparelhos que vão produzir o plasma e outros aparelhos que vão produzir o arco elétrico e em alguns momentos a gente terá a presença de plasma. Então, por exemplo, aquelas canetinhas da China, ela produz, né, esse arco elétrico e em alguns momentos a gente tem a presença de plasma.
Outras canetas a gente só vai ter o arco elétrico e outras nós teremos a presença, né, do plasma de forma constante. E o que é que nós temos aqui no Brasil? Então aqui no Brasil nós temos os aparelhos, né, de arco elétrico que vão formar o plasma ou não, como a gente acabou de ver. Esse plasma ele é formado de forma direta. Isso significa que a formação desse plasma só vai acontecer quando a gente aproxima o aparelho da pele. E isso acontece também com alta frequência. O alta frequência é um aparelho, né, de plasma, um aparelho DBD, então ele tem uma barreira dielétrica, ou seja, ele tem um isolante, a gente tem aquele eletrodo de vidro que vai isolar, por isso que o alta frequência ele não é tão agressivo e ele é frio, né, ele é caracterizado como um DBD frio. No alta frequência, a gente precisa encostar o eletrodo, né? Chegar o eletrodo ali próximo à pele para que a gente tenha a formação desse plasma. E isso acontece também, né, com o arco elétrico. Por isso que a gente fala que é direto, porque a gente vai ter a formação na superfície da nossa pele. A gente precisa aproximar o aparelho da pele para que a gente tenha a produção, né, desse arco elétrico, a produção desse plasma. Aqui ao lado na foto, percebam primeiro ponto, são duas observações aqui com relação a essa foto. A primeira observação é que esse aparelho aqui, ele é um aparelho de arco elétrico. Por que que eu sei disso? Pela cor que nós estamos visualizando aqui. Essa corzinha aqui é um amarelo. Então, ele é um aparelho de arco elétrico. Se aqui a gente tivesse a presença de uma luz neon, azulzinha, aí a gente teria a presença do plasma. Mas como essa cor aqui é uma cor amarelada, nós sabemos que esse aparelho é um aparelho de arco elétrico e não é um aparelho de plasma. A segunda observação com relação a essa foto, e nós teremos aula, tá? Falando com relação à aplicação da técnica, a gente ainda vai ver vários pontos com relação, né, à emissão desse plasma, direto, indireto, tudo isso a gente ainda vai entender, filamentoso, enfim, a gente ainda vai ter várias aulas, né, com relação ao jato de plasma. Essa aqui é a primeira aula, a gente está focando, né, nos efeitos fisiológicos e nos efeitos terapêuticos, mas tem muita coisa ainda para a gente falar, e nós teremos aula, né, na prática, e nós teremos aula também falando sobre a técnica. Só que já vou deixar aqui um alerta, tá? Quando vocês forem fazer jato de plasma, a gente não faz jato de plasma na pálpebra móvel. A gente faz na fixa, tá? Então, na pálpebra móvel, a gente evita fazer a gente evita utilizar o jato de plasma nessa região, porque é bem sensível, é bem fininha, tem vários nervos, tem muitas, a probabilidade, né, de dar errado é muito grande, então a gente evita utilizar nessa região, mas a gente vai falar disso com detalhes quando a gente falar sobre técnica, tá bom? Mas não façam, quando vocês forem trabalhar as pálpebras, não façam na pálpebra móvel, a gente faz somente na pálpebra fixa, e não faz na pálpebra móvel. E a gente vai começar com o efeito mais importante do plasma. Esse efeito aqui, ele vai desencadear vários outros efeitos bem interessantes com relação ao plasma. Então, o plasma, ele produz a formação de espécies reativas de gases. E essas espécies reativas, ela vai depender do gás. Então, se a gente tiver, né, trabalhando com oxigênio, se a gente vai trabalhando com o nitrogênio, a gente vai ter algumas espécies ou não, né? Então vai depender muito do gás, mas normalmente, né, o mais comum é a gente trabalhar com oxigênio e a gente ter a presença ali, né, da espécie reativa, o ozônio. E o ozônio, ele está sendo muito utilizado na estética, a gente ainda vai ter aula para falar sobre ozonioterapia. E aqui, né, quando a gente fala de plasma, a gente tem a formação desse ozônio que vai desencadear vários outros, né, benefícios, vários outros efeitos fisiológicos e efeitos terapêuticos também. E a mesma coisa para o alta frequência. Então, lembra lá, o alta frequência a gente tem a formação de ozônio. Então, se a gente tem a formação de ozônio, olha quanta coisa a gente pode fazer com alta frequência. Tem aula aqui na plataforma falando sobre alta frequência para que a gente não use esse recurso, né, muito bom somente na limpeza de pele na hora lá da extração.
tem várias formas de utilizar o alta frequência e tudo baseado nesse conceito, né, da formação do ozônio, assim como o nosso vapor de ozônio. Então, tem formação de ozônio. Por isso, a gente pode utilizar em outros protocolos, de outras formas, tá? Então, quando eu for falando aqui, vai fazendo aí o link com o alta frequência, porque, novamente eu falo, o alta frequência é um aparelho de plasma. A gente produz ali o plasma a partir do nosso equipamento de alta frequência. Então, tudo vai ser baseado, né? Praticamente tudo não, né? Mas praticamente tudo vai ser baseado na formação dessas espécies reativas, principalmente do ozônio. E aí a gente vem para os efeitos. Quais são os efeitos? Antimicrobiano, cicatrização de feridas, maravilhoso para poder cicatrizar feridas, úlcera, pé diabético, tudo isso a gente pode utilizar o plasma a nosso favor. Além disso, também, né, contribui aí com a coagulação do sangue. Mais para frente a gente vai detalhar todos esses efeitos. Mas eles, né, são baseados ali justamente nessas espécies reativas de gases, do oxigênio principalmente, e a formação, né, desse ozônio, que é a espécie reativa aí do oxigênio. Além desses efeitos, a gente tem também um efeito na barreira cutânea, na nossa epiderme. A gente consegue, o plasma, né, consegue aumentar temporariamente a permeabilidade celular. O plasma ele vai romper as ligações das células, das células ali dos corneócitos, e isso vai facilitar a permeação de ativos. Tem uma aula aqui já na plataforma onde a gente fala, né, sobre a epiderme, então a gente vê como é que essas células são, elas são justapostas, coladinhas uma na outra, tem um cimento intercelular, então a gente consegue, né, visualizar essa camada córnea, essa epiderme, e depois a gente traz para cá, para o conceito onde o plasma ele vai romper essa ligação, né, essa estrutura que faz com que os corneócitos eles fiquem bem aderidos um ao outro, e se eu tenho, né, esse afastamento, se eu tenho esse rompimento, a gente consegue facilitar a permeação de ativos. E tem estudos mostrando a permeação de ativos com plasma frio, o plasma DBD, o nosso alta frequência. E nesse estudo ele mostra que esses produtos que foram permeados, eles podem ser, né, nanoencapsulados ou não. Então, até os produtos que não são nanoencapsulados, a gente consegue favorecer a sua permeação, porque a gente rompe essa ligação aí entre os corneócitos e isso vai facilitar a permeação dos nossos ativos. Então, se você quiser utilizar o alta frequência antes dos seus procedimentos, utilize. Por quê? Porque você vai favorecer a permeação de ativos. Esse efeito aqui, ele não é direcionado para o arco elétrico. A gente vai ver mais para frente. O arco elétrico, ele vai promover ali uma queimadura, a gente vai ter a carbonização da epiderme, então ele não está direcionado, tá, para o arco elétrico. É mais para aquele banho de plasma ou a utilização do plasma, né, que não vai promover ali uma agressão maior na nossa epiderme. Outro efeito é que o plasma ele estimula a proliferação celular, reparação tecidual, mas isso aqui ocorre somente em feridas abertas. Ele também estimula a microcirculação e na estética a gente utiliza o aquecimento, né, que ele vai promover. Claro que vai ser um aquecimento controlado para a gente utilizar na técnica PSR, que é a regeneração plasmática da pele. Então, a gente utiliza muito na estética, o jato de plasma, né, ele é utilizado muito na estética para a gente promover, né, justamente essa regeneração aí plasmática da pele. E aí, só uma observação, a gente tem várias formas, tá, de utilizar os aparelhos. Então é importante que você conheça o seu aparelho para você poder ver qual benefício você vai ter dele. Então, por exemplo, aquelas canetinhas da China, a gente só vai conseguir esse efeito aqui de regeneração plasmática da pele. Por quê? Porque ele vai promover um aquecimento e a gente vai ver mais para frente tudo que vai acontecer. Mas esse aparelho, apesar, né, dele ter um pouquinho ali de emissão de plasma, a gente não vai conseguir ter todos esses outros benefícios que a gente falou. Primeiro, porque essa emissão de plasma ela é muito rápida, e segundo, porque ele vai gerar ali uma lesão na pele. Mas tem outros equipamentos que
promovem, né, esse banho de plasma, e aí a gente não tem, né, a agressão da pele, a gente não tem ali uma lesão, a gente está só utilizando os benefícios do plasma, como alta frequência. Então, alta frequência a gente passa na pele, a gente não vai gerar nenhuma lesão e a gente vai ter todos os benefícios do plasma. Então, entenda o seu equipamento. É um equipamento só de arco elétrico? É um equipamento de plasma, mas tem ali, né, a emissão do plasma para a gente poder gerar esse aquecimento controlado, gerar essa lesão. Ah, Nath, mas eu tenho também a forma, né? Normalmente é com aquela canetinha maior, né? Então o eletrodozinho ele é maior, ali a gente pode fazer um banho de plasma. Então entenda aí o seu equipamento para você poder atuar da forma correta. Então não pense que se o seu equipamento é só um equipamento ali de arco elétrico, ele vai estimular, né, ali a proliferação celular, a gente pode colocar na ferida, não pode, tá? Então, se for um aparelho de plasma que vai emitir um plasma e esse plasma ele não vai gerar uma lesão, a gente pode utilizar ele em feridas abertas para poder favorecer a cicatrização, né, a regeneração desse tecido. Mas se ele gera uma lesão aí, a gente não vai colocar, porque senão a gente vai queimar aquela ferida e vai piorar. Olha a complicação. Então, entenda o seu equipamento para você poder adequar aqui os efeitos, tá? A gente aqui tá falando, né, de uma forma geral, dos efeitos do plasma, mas a gente tem também, né, outros equipamentos que muitas vezes as pessoas pensam que é um equipamento de plasma, às vezes é só o arco elétrico, não tem a presença de plasma, ou então tem ali, né, um equipamento de plasma, mas não tem a parte, né, do plasma DBD, do plasma frio, que a gente não vai gerar essa lesão na pele. Então, muito cuidado com relação a isso. Passaremos agora para os efeitos terapêuticos. Então, como efeito terapêutico, a gente tem o primeiro efeito, que é o efeito bactericida. O efeito bactericida ele está diretamente ligado às espécies reativas de oxigênio, à formação, né, desse ozônio, e ele é muito utilizado para esterilizar tecidos e materiais de forma geral. É utilizado, né, para embalar ali os comprimidos, é utilizado para higienizar escovas. Então, o plasma ele é muito utilizado para esse efeito, né, de bactericida, de controlar ali a proliferação de bactérias, de micro-organismos, e a gente pode inclusive utilizar antes de fazer os procedimentos. Então, por exemplo, Nath, eu quero fazer um microagulhamento. Como é que eu vou higienizar essa pele? Passa o alta frequência antes, que aí você vai fazer a esterilização, né, com esse plasma e depois você vem ali com o seu microagulhamento. Ou então, se você tem um aparelho de plasma, faz um banho de plasma e depois vem com o microagulhamento. Então, você está fazendo ali a esterilização daquele tecido. E os estudos mostram, né, que ele é bastante eficaz em diversas bactérias gram-positivas, em diversas bactérias gram-negativas, em fungos. Inclusive, né, o alta frequência ele pode ser utilizado para os fungos de unhas, para fungos vaginais. Então, são várias disfunções, né, além da estética propriamente dita, que a gente pode utilizar para poder ter resultados ainda melhores, para poder ter resultados positivos. A gente já utiliza bastante o alta frequência para a acne. Então a gente passa lá na acne, por quê? Para poder controlar a proliferação dessas bactérias. Olha aí tudo se encaixando. E mais uma vez eu chamo a atenção que aqui nós estamos falando do aparelho de plasma. Então a gente precisa da presença desse plasma sem gerar uma lesão na pele para que a gente tenha esses efeitos. Um outro efeito é de reparador tecidual. Esse efeito aqui, ele vai desencadear por alguns fatores. Então, o primeiro deles é que a gente vai alterar o pH local. E aí, quando a gente deixa esse local mais ácido, o pH ácido, a gente dificulta o crescimento e a proliferação de bactérias. Por que que o pH da pele da gente é ácido? Por que que o pH é levemente ácido? Justamente por isso, para poder controlar o crescimento e a proliferação de bactérias. Então, se a gente utiliza o plasma e o plasma ele altera o pH, deixando o pH desse local mais ácido, a gente consegue, né, dificultar o crescimento e a proliferação dessas bactérias e aí a gente facilita a reparação tecidual. Porque se a gente não tem micro-organismos ali atuando, então o tecido ele vai se recuperar muito mais rápido. Além disso, o plasma ele auxilia também na liberação de interleucina 6
interleucina 8 e na liberação também de fatores de crescimento. E isso vai induzir a formação de colágeno para fechar feridas. Só que essa indução ali de colágeno é somente para feridas abertas, tá? Se a gente tiver com a pele íntegra, não adianta passar o alta frequência, não adianta fazer um banho de plasma, que a gente não vai ter a produção desse colágeno. Então, é para feridas abertas. E aí a gente utiliza e vai ter todo esse benefício, a gente consegue cicatrizar muito mais rápido esse tecido e ele é muito utilizado, tá? A própria alta frequência, muito utilizado para pé diabético, para úlcera, para poder fechar as úlceras. Tem casos, né, de pessoas que já tinham anos e anos e anos com aquela ferida aberta e a utilização ali, né, do alta frequência todos os dias, 3 vezes por dia, 5 a 10 minutos, fechou aquela ferida. Então, olha quantos benefícios nós temos, né, que estão ligados ao plasma. Tem um efeito também anti-inflamatório, só que esse efeito aqui, ele é uma ação indireta do reparo tecidual. Então, quando a gente utiliza o plasma, ele vai ativar o sistema de defesa e vai estimular essas células, né, que vão reduzir o processo inflamatório das feridas. Conseguimos também ativar, né, com o plasma a beta-defensinas, e que são, né, peptídeos antimicrobianos que vão afetar justamente os micro-organismos, bactérias, fungos, toxinas, e aí a gente favorece todo esse reparo tecidual. Um outro efeito que eu gosto muito é de coagulação do sangue. E aí, novamente, a gente faz referência ao alta frequência. Por que a gente utiliza alta frequência depois da extração, além, né, do efeito bactericida dele? Porque normalmente, né, a gente está ali fazendo extração, aí tem um sangramento, a gente utiliza o alta frequência para poder fazer essa coagulação. E muitas pessoas utilizam termos inadequados. Então o pessoal fala, vou utilizar o alta frequência para cauterizar. Não é cauterização, tá? Alta frequência não cauteriza. Cauterização é outra coisa. O que a gente faz com alta frequência? A gente coagula esse sangue. Por quê? Porque o plasma ele vai agir nas proteínas que vão coagular e ele vai potencializar a ação dessas proteínas. E aí a gente vai ter a coagulação mais rápida desse sangue. Por isso que a gente utiliza o alta frequência. Por isso que a gente pode utilizar o plasma, né, o jato de plasma, depois de um procedimento. Ou então, se você fez, né, algum procedimento e sangrou, você pode também utilizar o alta frequência. Tem alguns casos de pessoas que fizeram, né, a própria eletrocarbonização e aí atingiu o tecido muito profundo, atingiu a derme, teve sangramento, veio com um banho de plasma ou uma alta frequência e coagulou aquele sangue. E aí, né, tem estudos mostrando que se você utiliza o alta frequência por 15 segundos, você consegue coagular o sangue. Então, atenção, tá? Por que a gente utiliza alta frequência na hora lá da extração ou quando tem a gente mexeu, né, em alguma pústula e sangrou? Não é para fazer cauterização, a gente usa para a coagulação do sangue, para que o plasma ative essas proteínas e acelere esse processo ali de coagulação do sangue. Um outro efeito relacionado ao plasma é a quimioterapia plasmática. Então, o plasma ele consegue matar células cancerígenas. Isso aí está em estudo, vai ser um avanço incrível para a gente. Mas já tem, né, algumas comprovações com relação a esse efeito. E tem também o efeito do aumento da hidrofilicidade, que é a capacidade de moleabilidade. O tecido ele suga a água muito mais rápido. Então, se você for fazer um procedimento, né, tá trabalhando, Nath, eu preciso fazer uma hidratação na pele, vou utilizar ativos hidratantes, usa o alta frequência, faz um banho de plasma para que aumente essa capacidade de moleabilidade e absorção dessa água. E aí a gente consegue hidratar muito mais o tecido, certo? Então, usem isso aí a seu favor. E eu vou colocar para vocês um link lá na nossa comunidade do Facebook. Eu vou colocar um linkzinho para que você consiga assistir um vídeo onde tem um experimento, né, que mostra a aplicação ali do plasma e depois coloca a água e depois bota a água na pele que não passou esse plasma e aí vocês vão ver a diferença.
Como é que ocorre a maleabilidade? Então, o tecido, ele suga a água mais rápido. O outro não, o outro a água fica ali, ó, paradinha assim. Mas eu vou compartilhar com vocês esse vídeo porque eu acho bastante interessante e faz com que vocês, ó, usem mais os recursos ao seu favor e não somente, né, para uma única disfunção, mas olha quanta coisa a gente pode fazer, olha quantas formas a gente pode utilizar um recurso que muitas vezes a gente só utilizava após a extração na limpeza de pele, a gente já pode ir utilizando. E se você tem o plasma, né, frio, o DBD, que você pode utilizar, fazer um banho de plasma, você vai também aproveitando todos esses benefícios. E o último efeito, mas não menos importante, é a regeneração plasmática da pele. Esse aqui é o mais usado na estética. Quando a gente fala de jato de plasma, né, de eletrocarbonização, a gente utiliza justamente esse efeito, onde a gente vai gerar uma lesão e vai esperar o corpo, né, se regenerar. Então é esse aqui o efeito mais conhecido do jato de plasma e da eletrocarbonização, que é utilizada com o arco elétrico. Em 2005, o FDA autorizou o uso do jato de plasma visando o rejuvenescimento para rugas. Então, desde 2005 já se utilizava o jato de plasma para poder induzir, né, essa regeneração e a gente ter uma melhora nas rugas. Foi aí que surgiu a técnica PSR, onde utilizou-se um jato de plasma de radiofrequência com nitrogênio e a técnica clássica ela não provocava carbonização epidérmica no momento do tratamento. Então, a gente fazia ali o tratamento, a pele ficava íntegra, depois de um tempo que a gente tinha, né, justamente aquele, como se tivesse ocorrido um peeling. E aí, aquela epiderme, né, ela descamava e a gente tinha a renovação daquele tecido. Mas assim que fazia a técnica, a pele, ela ficava íntegra. Hoje, né, com a carbonização, a gente vê que a gente vai queimando ali a epiderme logo. Então, a pessoa sai toda queimadinha, né? Toda pipocadinha. E aí a gente tem também, né, todos os benefícios dessa técnica. Então, qual era o fundamento da técnica, né, dos americanos? O calor ia induzir um dano térmico que ia gerar produção de colágeno, modificação das fibras elásticas e reestruturação da derme. É um efeito muito parecido com o da radiofrequência. Então, a radiofrequência a gente gera também um dano térmico e a gente tem ali, né, a produção de colágeno, modificação das fibras elásticas, e aí melhora nas rugas, melhora na flacidez. Então, a gente tem todo esse mecanismo também, né, na radiofrequência. Então, é bem similar esse mecanismo aqui. O PSR no Brasil, ele é feito com um arco elétrico, porque a gente não tem o plasma indireto. Então, a gente só tem, né, o plasma direto. Então, a gente tem ali, né, alguns equipamentos que vão produzir somente o arco elétrico e outros equipamentos que vão produzir o arco elétrico e um pouquinho do plasma. Em um momento bem rápido ali, a gente vê um plasminha e depois ele some e fica só o arco elétrico. E outros equipamentos, né, a gente vai ter a emissão de plasma realmente, mas é da forma direta, tá? E aí, essa técnica, a técnica que nós utilizamos aqui no Brasil, ela visa carbonizar a epiderme e aquecer a derme. Então, a gente vai queimar. A gente vai queimar a epiderme e a gente vai aquecer a derme. Só que a gente precisa ter atenção com esse limite aí. É queimar a epiderme e aquecer a derme. Porque se a gente queima a derme, a gente corre risco, né, de ter infecção, de ter uma hipercromia, de ter uma hipocromia, de ter uma cicatriz inestética, um queloide, uma cicatriz atrófica, uma cicatriz hipertrófica. Então, a gente corre esse risco. Por isso que a gente precisa dominar a técnica. Então, queima a epiderme e aquece a derme. Queima a epiderme e aquece a derme, para a gente não fazer ali uma agressão muito profunda, né? E a gente desencadear efeitos que a gente não quer. O objetivo é um efeito lift, pele mais firme, redução de rugas, linhas de expressão. Agora sim, sempre que a gente fala em produção de colágeno, a gente pensa em todas as disfunções que precisam desse estímulo. Então, a gente tem
cicatriz atrófica da acne, a gente tem flacidez. Então, são várias disfunções que nós podemos utilizar esse recurso a nosso favor. Então, se eu gero ali, né, esse estímulo de colágeno, eu posso utilizar em outras disfunções também que precisem desse estímulo, certo? Então, pega aí o conceito e vai ampliando aí. Porque inicialmente, né, ele estava ali direcionado para o tratamento, né, de rejuvenescimento. Então, o boom aqui no Brasil foi justamente, né, do lift de pálpebras. Então, todo mundo queria fazer nas pálpebras. E aí depois, né, a gente não pode fazer em outra, para outra disfunção, ou a gente pode utilizar de outra forma. E aí a gente vai pegando esse conceito e aplicando em outros locais. Bom, agora a gente fala um pouquinho, né, sobre a diferença entre o plasma e a eletrocarbonização. Então, a eletrocarbonização, a gente volta ali a nossa atenção para o arco elétrico, e o plasma a gente utiliza o jato de plasma. Então, a gente vai ter a formação do plasma e no outro a gente só vai ter o arco elétrico. O arco elétrico a gente gera mais edema. Além disso, na hora da aplicação, a cliente sente ardor, arde. E a lesão ela é mais escurecida. Então, quando a gente está fazendo ali os pontinhos, ele vai ficando preto, vai ficando escuro, queimou mesmo. É como se a gente tivesse... olha a maluquice, não façam isso não, viu? Nem ensine para ninguém fazer. Mas é como se a gente estivesse pegando fósforo. Então, risca o fósforo e queima aqui a mão de vocês para você ver como fica pretinho. Então, é mais ou menos essa lesão que é gerada pelo arco elétrico. E o jato de plasma, quando a gente vai fazendo essa lesão, a lesão ela é esbranquiçada. No arco elétrico, ela vai ficar mais escurecida, vai ficar mais pretinha. E aqui a gente já vai diferenciando. Então, o meu aparelho é um aparelho de jato de plasma, o meu aparelho é um arco elétrico. Por isso, aqui a gente já vai percebendo também, além da táticazinha lá com relação à cor, né? Então, se a gente tem o arco elétrico, a gente tem ali a emissão de uma luz amarela. Se a gente tem o jato de plasma, a gente tem a emissão ali de uma cor azulada. Então, o arco elétrico deixa mais edema, gera ardor na hora da aplicação, a lesão é mais escurecida, tem mais risco de lesionar a pele e mais risco de queimar. No jato de plasma, a gente tem menos edema. Quando estamos aplicando, o cliente sente um pinicamento, a lesão ela é mais esbranquiçada e a gente tem menos risco de lesionar. Algumas pessoas falam, né, Fábio Borges, inclusive, ele fala que quando a gente utiliza o plasma, a gente queima com elegância. E quando a gente utiliza o arco elétrico, a gente queima ali naquela bagaceira. É na bagaceira e o plasma ele é mais elegante, como se fosse assim, tá? É uma lesão mais bonita, uma lesão mais controlada do que o do arco elétrico. Porém, os efeitos terapêuticos com relação a esse estímulo de colágeno, eles são muito parecidos. Então, se a gente quiser fazer um tratamento para rejuvenescimento, para cicatriz atrófica, com o arco elétrico ou com o jato de plasma, os resultados eles vão ser bem semelhantes, vão ser bem parecidos, tá bom? Então, não tem problema. Ah, Nath, eu não tenho o jato de plasma, vou jogar o arco elétrico fora. Não, você vai ter ainda os resultados bem parecidos. E também, né, quando a gente for utilizar para remoção de queratoses, para tatuagens, né, pigmentos, a gente tem o efeito ali bem parecido. A gente só não vai ter o mesmo efeito quando a gente fala dos efeitos do plasma, bactericida, que vai ter aquela reparação tecidual. Então, aqueles outros efeitos, né, que a gente viu, não vai se aplicar ao arco elétrico. Mas quando a gente fala dessa técnica, né, de PSR, que é a mais utilizada na estética, que a gente visa ali, né, um estímulo de colágeno, de fibras elásticas, a gente vai ter mais ou menos o mesmo efeito terapêutico. E os estudos científicos, eles mostram isso pra gente. Então, faz um estudo lá científico com a canetinha da China e faz um estudo científico com o jato de plasma, os efeitos, eles são os mesmos praticamente. E aí nós vamos para as indicações. Então, a primeira indicação, rejuvenescimento, lifting de pálpebras também, muito. Ficou bonzinho, né? Todo mundo queria o lift de pálpebras. Então, rejuvenescimento é muito utilizado, o arco elétrico e o jato de plasma. Cicatrizes atróficas da acne também pode ser utilizada.
Quando a gente for, né, para a parte prática, quando a gente for falar das técnicas, aí a gente vai ver, né, como é que são feitos os pontos, dentro, fora das rugas, aquela coisa toda, a gente vai ainda estudar e falar sobre tudo isso. Remoção, né, de queratose, só que isso aqui a gente tem que ter cuidado, a acrócornos pode remover, mas a gente precisa ter cuidado, porque tem que diagnosticar. Então, se você não sabe o que é, não mexe, indica para dermatologista. Ah, Nath, não, eu sei o que é, eu já identifiquei. Aí a gente pode fazer a remoção. Mas se tiver dúvida, manda para dermatologista, não toca, tá? Então tem que ter um bom diagnóstico. A gente precisa conhecer as lesões elementares, saber diferenciar tudo, para a gente poder ver, né? Se é muito profundo, se não é profundo, se a gente pode remover, se não pode remover, se tem risco, se não tem risco, enfim. Então é bom a gente fazer essa avaliação, tá bom? Então eu vou botar aqui um asterisco bem grandão. Hipercromia. Quando a gente fala de hipercromia, a gente tem que ter cuidado. Então, muitos autores recomendam a utilização de jato de plasma ou arco elétrico para melanose solar, para efélides e para manchas senis, mas não recomendam para melasma e nem hipercromia pós-inflamatória, certo? Então, muito cuidado com relação à utilização, né, do jato de plasma ou do arco elétrico em qualquer tipo aí de hipercromia, porque você pode gerar um efeito rebote e ser muito pior. Outra indicação, remoção de tatuagens e micropigmentação. Então, podemos também utilizar esses recursos, né, o arco elétrico ou jato de plasma para remoção de tatuagem e micropigmentação. Muito utilizado também, né, para micropigmentação. Na estética, a gente puxa para o nosso lado. Então, vamos fazer a remoção aí das micropigmentação, que não deu certo. Tem hora que fizeram uma vírgula no rosto da cliente, aí a gente faz o quê? Vamos ver se a gente consegue aqui dar um jeito. E aí veio o jato de plasma para a gente poder minimizar, né, amenizar aquela coloração e vir com uma coloração nova por cima. Agora, atenção especial. Primeiro ponto, não fazer full face. E o que é full face, Nath? Full face é essa foto aqui. Meu Deus, judiaram da mulher. Fizeram jato de plasma no rosto inteiro da mulher. Gente, isso aqui é full face. A pessoa no outro dia nem acorda. Quando a gente faz o jato de plasma, o arco elétrico, o rosto da cliente ele fica inchado. Então a gente tem que ir fazendo por regiões, porque dói. Pensa aí, foi uma queimadura. Isso foi uma queimadura, você queimou a pele. Depois que a gente faz, né, o procedimento, a gente precisa dar muitas orientações para a cliente, porque ela vai precisar cuidar com carinho daquela lesão ali que foi promovida para não ter risco de infecção, para não ter risco de nenhuma complicação. E aí, quando a gente faz no rosto todo da cliente, no outro dia ela não vai trabalhar, no outro dia ela não sai de casa, porque fica muito inchado, dói, é muito incômodo. Então, tenham cuidado com isso, tá? Não faz full face, faz por região. Então, ó, Nath, trabalhei a região aqui dos olhos, ó, Nath, trabalhei tal região. Vai trabalhando por região, não faz full face, porque a cliente vai sofrer demais, certo? Não serve para bolsas de gordura, então as bolsas de gordura a gente não vai utilizar esse recurso. Olheira pigmentar, cuidado, porque corre o risco de efeito rebote, cuidado. Evitar usar anti-inflamatório após o procedimento. Lembra, a gente gerou uma inflamação e a gente precisa que o corpo responda a essa inflamação. Por isso que a gente não recomenda, né, a associação ali com anti-inflamatórios logo após o procedimento. Pode usar compressa de gelo, então às vezes fica muito edema. A gente pode utilizar, né, a compressa ali de gelo sem problema nenhum. Evitar maquiagem para não infeccionar. Lembra lá, foi uma queimadura. Queimou a pele, arde, dói, fica inchado, fica vermelho por uns 3 dias, por uns 4 dias, por uns 5 dias. E a cliente vai precisar seguir ali as orientações certinha, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Tem um passo a passo que precisa ser seguido para não infeccionar, para não inflamar mais ainda, né? Então, tem todo um controle. Não remover sinais, os sinais são muito profundos, então cuidado com
Isso, né, de ficar removendo o sinal, não é assim, gente. O sinal é profundo. Lembra lá, se a gente invade a derme, a gente gera risco de infecção, a gente gera risco de cicatriz inestética, então tenha cuidado com relação a isso. E Nath, eu vou remover verrugas, vou remover acrócordons, eu pego ali a pinça, puxo e corto ela no pé? Não, não é dessa forma que faz a remoção de verrugas, não é dessa forma que faz a remoção de acrócordons. Então, muito cuidado, a gente precisa dominar a técnica para que a gente faça de forma segura, certo? Então, não sabe, não faça, não usa pinça, a gente tem que vir nivelando a verruga, a gente tem que vir nivelando o acrócordons para que a gente consiga, né, ter ali o resultado que a gente deseja sem gerar nenhum risco, nenhuma consequência negativa para as nossas clientes. Então, nada de puxar, que a gente vê bastante esse vídeo, né? A pessoa puxa aqui com a pinça e vem aqui embaixo, ó, e corta aqui com o arco elétrico ou com o jato de plasma. Não façam isso porque não é a forma correta de se fazer a remoção. E atenção, de novo, mais uma vez, seringoma é perigoso. Tem uma pele que vai recobrir, né? Então, se a gente for tentando fazer essa remoção do seringoma, a gente pode deixar um buraco na pele e aí olha a cicatriz inestética. O chantelasma também a gente não mexe, é profundo, manda para o dermatologista para que ele faça a remoção. Estrias, ou o asterisco da estria. Gente, a estria, mesmo sendo um procedimento que a gente precisa de estímulo de colágeno, com relação a essa técnica, a gente está vendo na prática muita hipercromia pós-inflamatória. Então tenha cuidado, tá? Não se sabe ao certo o porquê, mas aparentemente é porque a gente gera ali, né, uma inflamação e depois, como a pessoa está o tempo todo de roupa, o atrito da roupa acaba gerando mais inflamação e aí a gente tem essa hipercromia pós-inflamatória. Então cuidado, evitem fazer jato de plasma ou arco elétrico para estrias, tá? Pode fazer para flacidez. Eu nem coloquei aqui flacidez, né? Mas eu vou colocar, tá? Na apostila de vocês vai estar lá flacidez. Então faz para flacidez, cicatriz atrófica de acne, rejuvenescimento, tudo isso, mas cuidado com as estrias. Contraindicação. O jato de plasma ele é contraindicado em doenças graves, infecção, doenças autoimunes, pessoas que têm queloide, gestante é sempre, né, contraindicado. Deixa depois passar ali o período. Quando tiver o filho, parou ali tudo, a gente vem e começa a cuidar dessas mamães. Quem tem herpes no local também é contraindicado. Pessoas que estão utilizando Roacutan, a pele fica muito sensível, então cuidado. Pessoas com fototipos altos, 4, 5, 6, cuidado. Ó, fototipo 4, vocês podem até fazer um teste. Então faz ali em uma região bem pequenininha para a gente ver se vai hiperpigmentar. Mas cuidado, tá bom? Atenção especial aí para fototipos altos a partir do 4. Então, 4 faz o teste, 5, 6 não é recomendado. Pessoas que têm má cicatrização também é contraindicado. Um exemplo, né? Pessoas diabéticas, então tenham cuidado com relação a isso. E aqui eu estou falando com relação à utilização da técnica PSR, onde a gente gera aquela lesão e a gente espera o estímulo ali do colágeno do corpo, tá? Mas se você quiser utilizar, a pessoa tem diabetes, tá com pé diabético e você quer utilizar o alta frequência ou você quer utilizar um banho de plasma, pode utilizar aqui, tá? Então, ela tá com a úlcera, tá com o pé diabético, enfim, pode utilizar. Mas para fazer o PSR, a técnica, né, a gente não faz. Alergia ao anestésico, porque dói, o jato de plasma dói, o arco elétrico dói. Então, a gente precisa, né, passar um anestésico antes. Se a cliente tiver alergia, a gente não passa e a gente também não faz, porque provavelmente ela não vai suportar. Tem algumas pessoas que suportam. Inclusive, né, eu já fiz o teste aqui e teve uma pessoa, né, 2 que suportaram e as outras não. Então, cuidado aí, avalie cliente para cliente. E é contraindicado também em pessoas que têm síndrome de Cush. Bom, essas daqui foram, né, as contraindicações. A gente viu aqui os efeitos fisiológicos, os efeitos terapêuticos. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E a gente vai ver muito mais sobre o jato de plasma, porque tem muita coisa ainda para se falar nas próximas aulas. Eu espero você. Beijos!